Bom dia, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Na aula de ontem nós começamos, né, a conhecer o nosso novo paradidático e hoje a gente vai ver assunto novo, né, na matéria de gramática para a nossa quinta avaliação. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre artigo, tá? Artigo não é novidade para nós, a gente já fala de artigo desde o terceiro ano, né? Por quê? Porque para entender bem substantivo, a gente precisa entender artigo. Sim, por quê? Porque o artigo é um determinante. Ele ajuda a determinar gênero e número. Isso por quê? Porque ele sempre vai anteceder o substantivo. Artigo só pode vir na frente de substantivo. Artigo só vem na frente de substantivo, ok? E por vir na frente de um substantivo, por ser determinante, ele deve concordar em gênero e número com o substantivo a que ele se refere, certo? Então, eu vou até puxar pela memória de vocês aí. Quando a gente estava vendo o gênero do substantivo, eu falei para vocês que para a gente descobrir se um substantivo é masculino, antes a gente coloca o artigo O. Para saber se é feminino, antes a gente coloca o artigo A, certo? Por quê? Porque o artigo, ele ajuda a determinar o gênero e o número do substantivo. Ele sempre vem na frente de um substantivo. Sim, sobre a classificação do artigo. Nós temos dois tipos de artigo, tá, gente? Nós temos artigo definido e artigo indefinido, ok? Relembrando, nós temos artigo definido e artigo indefinido, certo? Cada um com uma função diferente, com uma forma diferente de determinar o substantivo. Pois vamos falar agora dos artigos definidos. Os artigos definidos determinam o sentido dos substantivos de modo claro, de modo preciso. Por isso que eles são definidos, porque eles ajudam a definir mais claramente, mais precisamente o substantivo. São esses: o, a, os, as. O, a, os, as são artigos definidos. Reparem que eu tenho aqui artigo para masculino singular, feminino singular, masculino plural e feminino plural. Por quê? Porque o artigo deve combinar com o substantivo em gênero e número. Vamos ver um exemplo. O amigo da moça ligou enquanto ela estava fora. Eu tenho aí o e amigo. O é artigo definido, amigo é o substantivo. Então, não foi um amigo qualquer, foi o amigo da moça. É um amigo conhecido, um amigo determinado, um amigo, definido. Por quê? Porque antes eu coloquei um artigo que ajuda a determinar de modo claro e preciso de quem se trata. Então, artigo definido determina o substantivo de modo claro, de modo definido. Artigos indefinidos. Eles indeterminam o sentido dos substantivos. Como assim, professora? Por que indeterminam? Não são determinantes? Sim. Só que ele é o oposto do artigo definido. Enquanto o artigo definido define, né, como o próprio nome diz, o substantivo, né, de modo claro, os artigos indefinidos não fazem isso. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Mesmo esquema, ó. Masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural. Por quê? Porque o artigo deve combinar com o substantivo em gênero e número. Vamos ver um exemplo. Um amigo seu ligou enquanto você estava fora. Um amigo seu, eu sei de que amigo se trata? Não, por quê? Porque um é um artigo indefinido. Amigo é um substantivo, só que aí, no caso, amigo não tem o seu sentido determinado. Ele está indeterminado, porque eu não sei de quem se trata. Por quê? Porque o artigo é indefinido. Artigo indefinido indetermina o substantivo, ok? Se a gente for ver, ó, voltar aqui um pouquinho, aqui eu disse o amigo, é um amigo conhecido. Quando eu venho para cá,
eu só sei que foi um amigo. Quem foi? Não sei, a pessoa ligou, não se identificou. É um amigo indefinido, indeterminado, desconhecido, vago. Por quê? Porque um é artigo indefinido, ok? Pois bem, meus queridos, ó, artigo é um assunto relativamente curto, certo? Eu não sei bem porquê, mas as gramáticas costumam trazer ele depois de substantivo, o que é uma contradição, né? Porque se ele antecede o substantivo, ele devia vir antes, né? Seria o mais lógico. Pois bem, mas vamos agora fazer uma tarefinha de classe, certo? Do nosso livro. Quero que vocês peguem aí o livro de vocês e abram lá na página 133, tá bom? É sobre o assunto que a gente está vendo, ok? Lá na página 133, tem um textinho aí que eu coloquei aí no slide para vocês. Depende da interpretação. Um turista parou em um posto de gasolina à beira de uma estrada e pediu alguns litros de gasolina. O frentista que o atendeu comentou: o senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo. Animado, o turista mandou encher o tanque. Depois de pagar, perguntou: e para quanto subiu o preço do combustível? Não subiu, não, senhor, caiu pela metade. Reparem aí no título da anedota, né? Anedota é o mesmo que piada, gente, uma história engraçada. Depende da interpretação. O frentista falou com um sentido e o turista interpretou de outra forma, né? E foi aí que ele pagou mais caro, né? Pois bem, vamos lá para a primeira questão. O humor dessa anedota nasce de uma quebra de expectativa. Responda oralmente. Essa questão é oral, por isso que eu estou botando ela para a gente fazer aqui. Que expectativa o leitor tem no início do texto? Gente, o leitor vai pensar que o preço novo do combustível vai ser mais alto, né, e não mais baixo, porque já é tudo no Brasil, né, quando reajusta, reajusta para mais e não para menos. Letra B, como ela é quebrada no final? Ela é quebrada pela resposta do frentista, que é o que traz humor ao texto, gente. Porque o preço novo é mais baixo. E aí o turista, né, tururu, coitadinho dele, pagou mais caro. Segunda, na frase, um turista parou em um posto de gasolina. A palavra destacada indica um turista qualquer. Um turista indeterminado. Um turista indefinido. Terceira, na frase, animado, o turista mandou encher o tanque. A palavra destacada indica que o leitor já sabe a que turista o texto se refere, porque foi um termo mencionado antes. Então, aqui é o turista determinado, o turista definido. Continuando. Agora, a gente vai dar um salto, certo? Lá para a página 137. Na página 137, tem uma tirinha dos Peanuts, né, certo? Do Charlie Brown. Turminha do Snoopy, né? Diz assim: você tem um lápis para me emprestar, Marcy? E umas folhas de papel, e uma borracha, e uma régua, e um livro de matemática, e... Marcy? Letra A. Você já aprendeu que nas tiras ou histórias em quadrinhos, o humor pode nascer de um jogo de palavras, que é o humor verbal, ou de uma imagem, que é o humor visual. Isso por quê, gente? Porque numa história em quadrinhos a gente tem uma linguagem mista. É a junção de uma linguagem verbal com não verbal. A linguagem verbal está no texto e a não verbal são os desenhos. Na tirinha aí da sexta questão, que tipo de humor foi usado? Verbal ou visual? Foi usado o humor visual. Por quê? Porque irritada com tantos pedidos de empréstimo, a menina pôs em cima da carteira da colega todo o seu material e até a própria carteira, né? Ela deu um basta, né? Chega. E o que prova o humor é exatamente isso, nessa situação absurda. E tanto que a outra pediu material emprestado, ela se chateou e botou logo todo o material dela para outra, certo? Então, o humor da tirinha é visual. Por quê? Porque se não tivesse no último quadrinho a imagem da carteira dela em cima da carteira da outra, a gente não entenderia, não haveria sentido, não teria graça.
Continuando, letra B. Explique por que a menina usou várias vezes o artigo indefinido e só uma vez o artigo definido. Ó, repare o seguinte. Ela disse um lápis, umas folhas de papel, uma borracha, uma régua e o livro de matemática. Então, primeiramente, ela usou vários artigos indefinidos. Só usou o artigo definido o uma vez, que foi antes do substantivo livro. E por que que ela fez isso? Gente, o artigo indefinido foi usado para se referir a coisas indeterminadas, vagas. Ela não precisa de uma borracha específica, de um lápis específico, de uma folha de papel X, Y e tal, não. Mas do livro, ela precisa de um livro específico. É o livro de matemática. Portanto, antes do substantivo livro, eu só poderia colocar um artigo definido, certo? Então, o artigo indefinido foi usado para se referir a coisas indeterminadas, certo? Um lápis qualquer, uma borracha qualquer, etc. Mas o artigo definido foi usado para se referir a um objeto específico, que foi o livro de matemática e não um livro qualquer. Continuando. Ainda na 137. Letra C. O que sugere o uso das reticências no segundo padrão? A gente já estudou sinais de pontuação. A gente viu que as reticências tanto podem indicar uma interrupção no pensamento como a continuidade dele. E no caso aí da tirinha, o que ele indicou? O que ele sugere? Sugere que a menina ia continuar pedindo coisas emprestadas, certo? Letra D. Que ideias você acha que o autor quis expressar no último quadrinho ao mudar o tipo de letra que vinha usando? Então, isso, olha só, gente. Como nas histórias em quadrinhos nós temos desenhos inanimados, que são diferentes dos que a gente vê na TV, que são desenhos animados com vida, o desenhista ele tem que usar vários recursos, tanto para estabelecer o humor, né? Ou para dar ideia de movimento, para dar ideia mais, até transmitir sonoridade, digamos assim. Nesse caso, reparem que geralmente toda tirinha ou história em quadrinhos vem com letra, né, em caixa alta, tudo maiúsculo. No último quadrinho, ele usou caixa alta, só que ele usou tudo maior, né, mais grossinho, mais forte, mais negritado. Isso porque ele fez só para enfeitar o texto? Não, gente, ele fez com um propósito. Então, que ideia a gente tira daí, gente? Ideia de grito, de espanto ou surpresa desagradável. A professora, mas o balão dela tá igual aos outros quadrinhos. Sim, tá igual. Eu sei que quem já foi meu aluno já viu que quando a gente fala de história em quadrinhos, a gente vê que para cada tipo de fala tem um tipo de balão. Porém, às vezes o desenhista ele pode usar o mesmo tipo de balão, um balão de fala, por exemplo, e só mudar o tipo de letra e ainda assim vai parecer que tá havendo grito, pensamento e por aí vai, ok? Então, nesse caso aí, no último balão, ele queria dar a ideia de grito, de susto, né, de espanto, de que a menina ficou surpresa, né, porque ela não esperava essa reação da Márcia, ok? Pois bem, meus queridos, atividade para casa. O que que vocês vão fazer? Vocês vão, não é muita coisa, tá? Artigo é um assuntinho curto, tá? Por isso que a gente já encerrou por aqui. Porém, estou completamente disponível para vocês, tá? Se quiserem tirar dúvidas, perdão. Vocês vão responder as páginas 134, 135, 136 e 138. Só essas 4 páginas, tá bom? A previsão de correção dessa atividade, meu povo, é segunda-feira, dia 17. Então, vocês têm hoje, quinta, sexta, sábado, domingo, para me enviar essas fotos, tá bom? Por favor, envie antes dessa data, tá? Ah, professora, se eu enviar depois você não anota? Anoto, gente. Só que se você enviar depois que eu mandar a correção, como é que eu vou saber que foi você realmente que fez, certo? Então, tudo isso, gente, é uma segurança a mais para mim, para vocês, de que vocês estão fazendo a parte de vocês, tá bom? Eu estou aqui fazendo a minha, estou disponível para tirar dúvidas, certo? Estou enviando os vídeos direitinho, certo? Porque assim, ó, se algo não ficou claro, vocês já sabem o que fazer, é só me chamar. Agora, por favor, façam a partezinha de vocês, mandem as fotos. Ficou com dúvida? Não hesite em me chamar. Eu estou de 7 horas até 11h20 esperando vocês, tá bom?
Até a próxima.